qual a importância da teologia? Essa pergunta muitas pessoas fazem porque algumas delas consideram que a teologia ela é uma tarefa para quem se dedica ao trabalho acadêmico, ou é uma tarefa para quem tem muito tempo disponível, por isso que ela poderia ser até mesmo um certo tipo de hobby. Todavia, a teologia ela tem alguns pressupostos que são interessantíssimos para a gente, e ela é extremamente importante para diversos aspectos da vida cristã. O primeiro deles é óbvio, que é a missão. A teologia vai nos ensinar a perceber qual é a missão da igreja, o que é a evangelização, o que é a missão de Deus, o que é a missão de Jesus, como evangelizar, como batizar, como ensinar, como curar, como libertar. A igreja, ela reflete a sua missão, ela pensa a sua missão a partir da teologia. E as funções dessa teologia da missão, ou a teologia missional, é a reflexão de algumas perguntas. Qual é a situação atual, por exemplo, da relação entre evangelização e teologia? Como contrapor evangelização e teologia? O que a gente acha sobre salvação? O que a gente acha sobre o caráter de Deus do Evangelho? O que a gente entende por pecado? Enfim, o que a gente acredita ser algo imprescindível em relação à missão da igreja na cidade. Então, o primeiro ponto que eu acho muito interessante é que a importância da teologia, ela se revela na missão da igreja, porque a teologia é a reflexão crítica sobre os assuntos da cristandade. Em segundo lugar, a teologia ela serve à ética. A teologia é algo racional, sim. Em determinados momentos, ela se envolve com os problemas da moral, porque os problemas da moral têm piorado muito, especialmente nesses últimos dias, nessas últimas décadas. Então, a teologia, citando Karl Barth, ela não é apenas uma exegese, não é apenas uma história eclesiástica, dogmática, mas ela sempre também aborda as questões éticas, as questões relacionadas à moral, as questões relacionadas à intelectualidade do ponto de vista da relação entre a teologia e a relação ética. Por isso que Paul Tillich, um outro teólogo que você deveria ler, ele diz que a ética teológica é um elemento da teologia sistemática que está presente em cada uma das partes. Em todo o nosso fazer teológico, em todas as nossas produções teológicas, sempre nos esbarraremos com algumas questões referentes à ética. O outro ponto é que a teologia também serve ao serviço pastoral. E isso é extremamente importante para os nossos irmãos, não apenas pastores, mas que labutam nessa grande tarefa pastoral, porque ela é múltipla, ela é complexa, porque o serviço pastoral abrange a administração, a ajuda aos pobres, ação social, aconselhamento, liderança. Esse é um trabalho que ele é múltiplo, é um trabalho diverso. O pastor, ele, em primeiro lugar, precisa se preocupar muito com a sua teologia, com a sua solidez teológica, com o seu aprofundamento bíblico. E, em segundo lugar, o pastor que não se preocupa com o seu preparo bíblico e teológico, ele automaticamente vai condenar a sua igreja a um infantilismo e a um raquitismo espiritual. Por isso, com frequência, vemos mensagens fracas, discursos fracos, ações espirituais fracas, porque não há uma atuação do Espírito Santo no serviço pastoral daquela igreja, porque não há esse debruçar-se nas Escrituras Sagradas. A teologia também, ela automaticamente serve à vida. Se ela é preocupada com as questões da vida, ela se preocupa com o aqui e agora. Não se preocupa apenas com o mundo sobrenatural, com a metafísica, com as questões místicas, mas ela se preocupa com o aqui e com o agora. Ela se preocupa com as questões relacionadas à vida, ao cotidiano. E, em último lugar, na minha opinião, a teologia ela deve servir também à
própria teologia. A teologia deve ser uma autocrítica da própria teologia. Um dos teólogos latino-americanos, que eu gosto muito, que é o Gustavo Gutierrez, naquele livro dele sobre teologia da libertação, ele diz que a teologia deve ser um pensamento crítico de si mesma, de seus próprios fundamentos. Só isso pode fazer dela um discurso não ingênuo, consciente de si mesma, em plena posse de seus instrumentos conceituais. Por isso dizemos que a teologia, ela serve à própria teologia, para sempre estar em autoanálise, em autocrítica, observando o pensamento, observando os fundamentos bíblicos, observando os pressupostos históricos e teológicos e sociais, as cosmovisões, as filosofias, as heresias, as diversas ideologias. Então, o trabalho de quem labuta no ramo teológico não é um trabalho fácil. É um trabalho que exige muita disciplina espiritual, muita intelectualidade, muita razão, mas, acima de tudo, é um trabalho que depende sempre da ação do Espírito Santo sobre a vida daquele de quem o faz. Valeu!